Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa segunda aula do dia. Então hoje vamos agora da matemática D, estamos lá na aula 3, certo? Nessa aula nós vamos contemplar o assunto de regra de 3 simples e regra de 3 compostas e resolvendo alguns exercícios. Essa ideia que nós vamos trabalhar agora é um pouco de raciocínio lógico. Você vai ter que ter um pouquinho de senso crítico e saber fazer algumas perguntas de forma correta para que você consiga aceitar os exercícios, tá? Bom, então envolve, na regra de 3, sempre normalmente duas ou mais grandezas. E nós temos que, quando a gente fala em grandezas, nós temos que analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por isso, a questão das perguntas ser feita de forma correta, tá bem? Bom, nós temos, lembra lá, diretamente e inversamente proporcionais. Vamos mostrar através de exemplos e vamos ser práticos para ver como é que a gente vai resolver, ok? Então eu vou pegar a primeira situaçãozinha aqui. Imagine o seguinte exemplo. Uma obra ela vai ser construída por 12 operários, 12 operários em 90 dias. Opa, coloquei o contrário aqui. 12 operários e ela vai ser construída em 90 dias. Então, 12 operários em 90 dias. Aí a pergunta é a seguinte: em quantos dias, aqui é o X, vamos chamar de X, essa mesma obra ela seria construída se nós tivéssemos 36 operários, galera? Olha só, será que isso daí é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? O que eu tenho que pensar? Se eu vou aumentar o número de operários, é óbvio que eu vou precisar de menos dias. Isso daqui vai diminuir. Então isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional. Vou colocar aqui IP, certo? Se eu vou aumentar o número de operários, com certeza vai ter menos dias de obra, vai ter mais gente trabalhando. Você concorda comigo? Bom, então quando isso vier a acontecer, o que a gente vai fazer? Quando a regra de 3 for inversa, a gente vai estabelecer a seguinte regra: eu nunca vou mexer nessa coluna. Então eu vou pegar e vou reescrever ela assim, ó, 90 e x, e essa coluninha do lado, onde não está o x, eu mexo nela, inverto. Coloco assim, ó, 36 e 12. E a gente multiplica de forma cruzada, como você está acostumado. Então a gente começou com uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Então vai ficar 36 vezes x igual a 12 vezes 90. E aqui é interessante você começar a criar uma habilidade com a multiplicação. Você simplifica várias coisas aí, ó. Perceba que o 36 e o 12, eles são múltiplos. Ora, então você pode cortar o 36 com o 12, aqui vai ficar 3. 3x igual a 90. Então nós temos assim, 3x igual a 90. Esse 3 eu vou passar dividindo e nós vamos ter que x é igual a 30. Então o cara vai precisar de 30 dias aí para efetuar a obra que era feita em 90. Óbvio, professor, percebi, se aumentou 3 vezes aqui, vai ter que diminuir 3 vezes aqui. Faz sentido, certo? Faz totalmente sentido. Poderia ter feito de cabeça. Beleza? Agora nós vamos a um exemplo de uma regra de 3 composta. Tá? Vamos ver como é que funcionaria uma regra de 3 composta aí então. Então, deixa eu pegar mais um exemplozinho. Vou pegar da própria apostila nossa mesmo. Então ele vai falar assim para nós, ó. Segundo exemplo. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo do dia. Imagine que um vendedor ele percorre 1.200 km em 5 dias, viajando 8 horas por dia. Agora nós temos 3 grandezas. Então nós vamos ter que usar uma regra de 3 aí composta, beleza? Ó, então eu tenho aí dias, distância e horas por dia. Eu faço a leitura completa primeiro e depois eu volto para organizar as grandezas. Em quantos dias ele percorrerá? Então a minha pergunta é dias. Eu faço assim, ó, eu deixo dias lá por último, onde vai estar o meu x. Eu tenho horas por dia e eu tenho uma distância que ele percorre. Tá? Então, a distância, eu vou chamar aqui de distância e aqui dias. A primeira informação lá na primeira frase. Ele percorre 1.200 quilômetros durante 8 horas por dia, durante 5 dias. Certo? E a pergunta é, quantos dias? Então, aqui está teu x. Ele vai percorrendo 12 horas por dia, a uma distância que ele vai aumentar agora de 3.600 quilômetros. Se ele aumentasse a distância, tá? Agora a importância das perguntas que você vai fazer.
Vamos pensar de uma forma bem fácil e a gente vai colocar flechinhas assim para verificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Eu sempre vou fazer a minha pergunta aqui na regra de 3 composta comparando 2 a 2. Eu esqueço primeiro essa coluna do meio. Vamos comparar essa primeira e a última, onde está o x com essa outra variável. Então, distância e dias. Pensa comigo, esquece a do meio. Tá? A do meio não está aqui. Aumentei a distância, de 1.200 foi para 3.600. Se você aumentar a distância, obviamente você precisa de mais dias. Então, você vai colocar uma flechinha no mesmo sentido. Colocar as flechinhas no mesmo sentido significa que essas duas grandezas que eu coloquei em vermelho, elas são diretamente proporcionais. Tá? Agora vamos de outra cor. Vamos de azul. Deixa eu ver. Vamos de azul. Agora vamos analisar horas por dia. Esqueça a distância. Faz de conta que não existe. Vamos fazer a pergunta entre horas por dia e dias. Se eu aumentasse o número de horas por dia, como aconteceu o quê? De 8 foi para 12. Aumentou. Você está andando mais horas por dia. Teoricamente, você terminaria o seu percurso em menos dias ou mais dias? Se eu estou andando mais por dia, é óbvio que eu vou chegar antes. Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. As flechinhas ficarem em sentidos contrários. Quando elas ficam em sentidos contrários, significa a grandeza inversamente proporcional. E aí, como é que nós vamos fazer o esquema? Nós vamos reescrever toda essa continha aqui, só que aí, quando as flechinhas ficarem em sentidos contrários, nós vamos trocar a posição, porém só desse no meio. Aonde está o x eu nunca mexo, vai ficar aqui constante sempre, a gente só mexe nessas duas. Então escreve lá de novo. Ó, a vermelha ficou no mesmo sentido, então eu copio igual, 1.200, tá? 3.600, não mexo nessa cara aqui. Agora esse eu vou inverter, vou colocar 12 aqui e o 8 embaixo. E esse último eu nunca mexo. E aí qual que é o esquema, qual que é o macete para fazer a multiplicação para descobrir o x? Sempre multiplica assim, ó. As grandezas que estão aqui a gente multiplica de lado. De lado. Quando chegar aqui do lado do x, você cruza. Você cruza. Então vai fazer a seguinte conta, ó. 1.200 vezes 12 vezes x. Isso aqui é igual a 3.600 vezes 8 vezes 5. Ok? Vamos ver o que a gente pode simplificar aí. Não faça, professor, eu quero fazer toda a multiplicação. Tente simplificar ao máximo, porque as contas são com números grandes. Então é ideal que você já vá simplificando no começo e fica mais simples. Olha o 1.200 com 3.600. Não dá 3? Fica 1 e fica 3 aqui. Agora pensa comigo aqui, ó. Se você multiplicasse 3 vezes 8, não dá 24? Dá. 3 vezes 8 dá 24. E o 24 deu 12. Não dá para cortar? Então dá para cortar, ó. 12 eu vou cortar com 3 vezes 8, que é 24, vai sobrar 2. Então vai ficar assim, x igual a 2, que é o 3 vezes 8, 24, sobre 12, que vai dar 2, 2 vezes 5. Então o cara vai levar 10 dias. Tranquilo? Então o esquema é olhar quem é inversamente proporcional e trocar a posição só deles. Na hora que for fazer a multiplicação, multiplica de ladinho, chega na parte do x, daí você cruza. E aí fecha o exercício. Beleza? Vamos lá para mais exemplos? Então, essa é a ideia. Eu já vou começar lá com os exercícios de sala. Vamos ver aí o que vai acontecer. Então vamos lá pegar o primeiro exercício. Vamos apagar o quadro enquanto isso. Então vamos lá fazer a leitura do primeiro exercício aí, lá da página 21. Página 21 ele fala o seguinte, exercício para resolver. Um bondinho tem a capacidade para 18 adultos. Então a capacidade dele, vamos anotar as informações, capacidade 18 adultos.
ou 24 crianças. Então a relação aí é a seguinte: a cada 18 adultos eu poderia colocar 24 crianças nesse bondinho. Ok, vamos ler, continuar a leitura. Aí o cara falou assim: só que sabe-se que já tem 8 crianças. Se 8 crianças já estiverem no bondinho, qual é o número máximo de adultos que ainda a gente pode colocar lá dentro? Então nós temos duas grandezas aí, uma regra de 3 simples. Vamos ver se é uma regra de 3 simples inversa ou direta, tá? Ó, eu sei que 18 adultos cabem 24 crianças. Já tem, então já temos 8 crianças. Essa informação é a saída do exercício. Se nós já temos 8 crianças, pergunto para a turma: quantas crianças ainda poderiam entrar lá no bondinho? É só a gente fazer. Se caberiam 24, já tem 8, caberiam 16 crianças. Esse vai ser o nosso referencial, tá ok? Então, nosso referencial é o seguinte: poderíamos colocar mais 16 crianças. Vamos utilizar aqui a seguinte ideia, então: adultos, crianças. Quando eu tenho 18 adultos, eu consigo 24 crianças. Certo? E se eu tenho, se eu pudesse colocar 16 crianças, quantos adultos iriam caber ainda? Certo? Se eu pudesse colocar 16, porque eu sei que já tem 8, então caberiam ainda 16 crianças. E o nosso referencial é esse: 18 adultos a cada 24 crianças. E só teria lugar para mais 16. Com 16 crianças, quantos adultos caberiam? Essa é a nossa ideia. Regra de 3 direta ou inversamente proporcional? Ó, aumentou, diminuiu o número de crianças. Com certeza aqui vai diminuir o número de adultos. Certo? Então aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Ora, vamos multiplicar então cruzadinho. Tá? No mesmo sentido, não precisa inverter aqui. Então vai ficar 18 vezes 16 igual a 24 vezes x. Beleza? Agora é só simplificar. O que eu falei, o 16 com o 24, não dá para simplificar? Ambos dão para dividir por 8. Se você dividir esse por 8 e dividir esse por 8, vai ficar assim, ó. 18 vezes 2 é igual a 3 vezes x. E agora perceba que o 3 e o 18 também podem ser simplificados. 18 com 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então cabem ainda mais lá 12 adultos. Show? Belezinha? Resposta aí você vai marcar letra B de Bosque. Tá ok? Vou apagar o quadro e a gente vai para o próximo exercício. Tá? Vamos à resolução então da nossa questão número 2. Pega lá, Enem. Infelizmente, durante a ocupação do Brasil, a maior parte de sua vegetação, principalmente na região sudeste, foi sendo derrubada para a extração de madeira e depois o plantio de diversas culturas como o café. A saída então, uma vez que podemos voltar no tempo e reverter essa situação, é tentar recuperar a região devastada através do reflorestamento e zelar para que ninguém mais destrua. Tá, temos um artigo aí para ele numa revista da InfoEscola. Ok, agora a pergunta, né? A questão do Enem sempre coloca uma historinha no final que vem as ideias que ele quer. Suponha que 30 agricultores, tá? Então, 30 agricultores, eu chamei de AG aqui. 30 agricultores, eu vou sempre fazer uma leitura inteira e eu volto para organizar. Eu particularmente gosto de deixar sempre o X na última coluna, tá? Porque a coluna do X é a coluna que eu não vou mexer, sempre vai ficar paradinho. E aí ele falou assim: 30 agricultores reflorestam uma área de 3 hectares, ok? Fazendo 16 horas de trabalho. 16 horas por dia de trabalho. Tá? Pergunta-se, quantos agricultores, então aqui está o X da questão, eu deixo lá por último. Quantos agricultores serão necessários, no mínimo, para que uma área de 4 hectares seja reflorestada trabalhando 10 horas de trabalho por dia? Não falou por dia, mas 10 horas de trabalho ali. Então vamos fazer as análises das grandezas. Opa, deu tampa.
Vamos fazer as análises, vamos ver o que é inversamente e diversamente. Inversamente e diretamente proporcional. Sempre 2 a 2. Esquece a primeira coluna, analisa as duas últimas. Vamos pensar. Se eu aumentei a minha área, que eu quero reflorestar, é óbvio que eu vou precisar de mais ou menos agricultores. Se eu vou aumentar a minha área, eu preciso de mais agricultores. Então eu vou colocar flechas no mesmo sentido. Então essas grandezas aqui de vermelho são diretamente proporcionais. Já fez análise, essa análise aqui. Agora esqueça essa análise e vamos lá perguntar, fazer a segunda pergunta. Esquece esse. Horas de trabalho. Eu vou diminuir o número de horas por trabalho. Se eu vou diminuir, eu vou precisar de mais agricultores ou menos agricultores? Eu vou precisar diminuir aqui, eu vou precisar de mais agricultores. Então agora são flechas no sentido contrários, certo? Então o que aconteceu? Essas grandezas elas ficaram inversamente proporcionais. Como é que nós vamos repetir então a continha? Copia de novo, embaixo aqui, invertendo quem ficou com a flechinha no sentido contrário. No caso, a segunda coluna nós vamos trocar a posição. Então vai repetir ali, vai ficar assim. 3, 4, aqui você vai colocar 10, embaixo 16, e nessa última a gente nunca mexe. E aí o macete é o seguinte, multiplica de ladinho, chega aqui, cruza. De ladinho, chega aqui, cruza, e acabou. Então vai ficar assim, 30 vezes 10 vezes x igual a 4 vezes 16 vezes 30. Ok? Perceba que 3 vezes 10 é 30. Então eu já posso cortar esses dois aqui com o 30, resultando em x igual a 4 vezes 16. 4 vezes 16 é 64. 64 dias que nós vamos precisar aí, então, para fazer tal reflorestamento nessas condições propostas. Beleza? Vamos para o próximo exercício? O próximo ele é tranquilinho. Já vou aproveitar aqui o claro, exercício número 3. Dá para fazer aqui. Exercício número 3. Seguinte. Então, o outro anterior está a resposta lá, letra D, tá? Letra D. Unesp. Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte uma mesma quantia em dinheiro, igualmente entre os vencedores de um concurso. Então, ele reparte em partes iguais. Na verdade, nem é regra de 3 isso aqui, né? Na semana passada, cada um dos 15 vencedores, cada um ganhou 720. Ora, vamos descobrir qual que é o prêmio máximo. Então, qual que é o prêmio total aqui, na verdade, né? Se tivesse um único vencedor. Então, 15 vencedores ganharam 720. Então, essa ideia da regra de 3 está aqui. Ó. Se fosse um vencedor, ganharia um total aqui de x. Perceba que isso daqui, ó, é uma regra de 3 novamente, inversa. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Diminuir o número de vencedores, com certeza o meu prêmio iria aumentar. E aí eu ia inverter aqui e ia ficar assim, ó. 1 e 15 e 720 e x. Multiplica cruzado, x é igual a 720 vezes 15. Isso aqui dá 10.800, se eu não me engano. Então, o prêmio total, se fosse um vencedor, seria 10.800. Mas, professor, é claro, isso deve ser fazer de cabeça. Dá para descobrir quanto foi o prêmio total, só multiplicando 720 por 15, tá bem? Só que vamos ver a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é caso houvessem 24 vencedores. Quanto cada um iria ganhar? Ora, é só a gente pegar o total agora, 10.800, e dividir por 1024. Vai sair facilmente. 10.800 eu vou dividir por 24, e aí vamos procurar a nossa resposta. Divide lá 10.800 por 24, você vai chegar em R$450. Essa é a resposta do exercício número 3, que se encontra lá na letra C, meus queridos. Beleza? Então fechamos aí o exercício 3 e bora fazer o exercício 4, mais uma regrinha de 3 composta. Deixa eu apagar o quadro e a gente já recomeça. Então, quadro apagado, agora vamos para a nossa questão de número 4. Vamos fazer uma leitura aí com vocês, tá? E colocar as informações. Agora já tenho colocado as informações aqui, tá? Seguinte, a fábrica do Sr. Eusébio possui 12 máquinas
que trabalham, que têm a mesma capacidade, que executam usualmente determinada tarefa em 16 dias. Então tem 12 máquinas, leva 16 dias trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia. Essa é a primeira frase. Então faça uma leitura do problema até o final para descobrir onde está a tua variável. Eu já fiz essa leitura e percebi que ele vai perguntar o número de dias. Vamos lá. Como 4 dessas máquinas ficaram inutilizadas? Se você perdeu 4 de 12, agora você vai ter 8 máquinas, certo? Trabalhando 8 horas por dia. Muito bem. Tá ok? Ele falou que está trabalhando 8 horas por dia e executa daí a mesma tarefa. Ele aumentou a carga horária delas, porque tem menos máquinas trabalhando. E a pergunta é, quantos dias essas 8 máquinas trabalhando 8 horas ao dia vai levar para executar o mesmo trabalho da condição inicial anterior? Tá? Então aqui são só dados do problema. Organizei os dados e agora a gente tem que fazer aquela análise. Análise dimensional de grandeza, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos esquecer aqui horas por dia. Vamos pensar. Prof, diminuir o número de máquinas. Diminuir o número de máquinas, com certeza eu precisarei de mais dias ou menos dias? Mais dias. Se eu tenho menos máquinas, eu preciso de mais tempo para trabalhar. Então aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais, tá ok? Agora vamos pensar em horas por dia. Ora, se eu aumentei a minha carga horária, se foi de 6 para 8, esqueça essa daqui, fazer quanto que você está executando o trabalho. Se você trabalha mais horas por dia, é óbvio que você vai precisar de menos dias. Então também temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Feito análise dimensional, você vai reescrever isso daqui embaixo, invertendo ou não. Se for inversamente proporcional, nós invertemos. Então o 8 com o 12 é nessa flechinha preta, vai ficar invertido. Então vai vir o 8 em cima e o 12 embaixo. Ó, o 8 e o 6 também, vamos inverter. Então vai ser o 8 em cima e o 6 embaixo. E aqui na última coluna, eu nunca mexo nela. Então vai ficar 16 e vai ficar x. Aí acabou, porque agora você vai multiplicar de ladinho. Esse vezes esse, vezes esse. Esse vezes esse, vezes esse. E aí a tua continha vai ficar assim. 8 vezes x é igual a 12 vezes 6 vezes 16. Vamos ver o que dá para a gente simplificar aí. Pronto, eu gosto de fazer a conta. Faça. Eu prefiro ir simplificando, que facilita muito a vida. Ó, 8 com 16. Vai ficar 2 desse lado. Certo? Aí eu pensei, ó. 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24. Então, como se tivesse ficado assim, ó. 8x igual a 24 vezes 6. Só que 8 e 24 dá para cortar. 8 e 24 dá 3. Então, sobrou x é igual a 3 vezes 6. Resulta para nós aí, então, em 18 dias. E a resposta você vai marcar aí na letra A. Resposta correta do nosso exercício, a letra A. Penúltimo exercício dessa aula de número 3 de regra de 3 simples e composta. Vamos para a nossa saideira, um exercício muito importante de torneiras aí, clássico também. Tá? Já caiu na Federal, pode cair no Enem. Essas situações que envolvem torneiras são bem clássicas aí para vocês. Então, vamos lá para o próximo? Então, moçada, vamos à última questão da aula de hoje, né? Questão de número 5. E o que ele nos afirma aí, então? Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. Obviamente, um ralo para esvaziar ele, certo? Aí ele fala assim, a torneira A, ela enche o tanque em 3 horas se ela estivesse trabalhando sozinha. Tá? Então, ela enche em 3 horas. O que eu vou pensar a respeito dessa torneira A? Vamos descobrir, então, inicialmente, vamos colocar assim, ela enche 100%, vou colocar assim, porcentagem do tanque, e aqui tempo. Ela leva 3 horas para encher 100%, em porcentagem eu vou colocar o número inteiro. Ela enche 1 é a mesma coisa que 100%, tá? A fração do tanque que ela enche. Aí eu vou pensar assim, se ela estivesse trabalhando em 1 hora, qual seria a fração que ela encheria desse tanque? Aqui em 1 hora. Vou colocar em horas aqui, tá? Então eu vou descobrir que a torneira A, ela vai encher, vou multiplicar cruzadinho aqui, uma regra de 3, obviamente, direta, tá? Simples. 3 vezes x igual a 1. Ela vai encher uma fração de 1/3 do tanque em 1 hora. Isso tudo em 1 hora.
vamos ver o que fala a respeito da torneira B. Aí a torneira B, o cara falou assim, torneira B enche o tanque em 4 horas. Então, eu vou fazer o mesmo esquema para 1 hora. Em 1 hora, quanto que ela vai encher? Se eu sei que o tempo que ela enche em hora, e aqui a porcentagem, ela leva 4 horas para encher 100%, pensa aqui comigo. Em 1 hora, ela vai encher quanto do tanque? Eu vou chamar agora de Y, tá bom? Quero saber qual que é a porcentagem do tanque que ela vai encher. Então nós vamos dizer aqui 4Y igual a 1, ela vai encher uma porcentagem de 1/4 do tanque. Tá ok? E agora o ralo. O ralo esvazia. Ele esvazia o tanque em 6 horas. Então a mesma ideia. Se em 6 horas ele esvazia 100%, em 1 hora ele iria esvaziar quanto? Vamos descobrir aqui, vou chamar de Z. Obviamente essa fração aqui dá 1/6. Beleza? Então eu peguei todas as informações importantes aí. Só que em 1 hora. Então nós vamos pensar da seguinte forma. Descubro em 1 hora e aí a gente vai descobrir agora eles trabalhando junto. A gente sabe junto em 1 hora e agora a gente descobre para quanto tempo a gente quer em eles trabalhando juntos. Então vamos anotar essas informações. Eu vou deixar aqui no cantinho. O X é 1/3, o Y é 1/4 e o Z é 1/6. Tá, agora eu vou apagar aqui. Agora, olha a pergunta que o cara nos propôs. Se os três estivessem funcionando juntos, como que nós podemos agrupar eles aí, então? O que a gente sabe? A gente sabe para 1 hora. Então a gente vai colocar assim, ó. Em 1 hora, os 3 juntos funcionando. Tá? Agora vem para cá, os 3 juntos. Pensa comigo. Ó, eu sei que em 1 hora, vou colocar aqui tempo. Em 1 hora, e aqui é a porcentagem. Os 3 juntos ao mesmo tempo, qual que seria a fração que cada um encheria? Em 1 hora, o X. Eu vou colocar aqui, X mais Y menos Z, concorda? Ele vai encher uma fração X mais Y menos Z. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Quanto é o tempo, que eu vou chamar de W, sei lá, para que isso daqui encha 100% do tanque? Você tem o X, você tem o Y e tem o Z. Então eu sei o seguinte. Ó, ao invés de colocar X, Y e Z, nós vamos colocar as frações. A primeira fração é 1/3, a segunda fração é 1/4 e a última fração é menos 1/6. Por que é menos 1/6, prof? Porque agora, ó, aqui é o ralo está esvaziando, então ele está indo no sentido contrário. Vamos multiplicar cruzadinho aí, nós vamos ter o seguinte. Vou repetir a pergunta. Em 1 hora, nós teríamos aqui as frações do X, do Y e do Z. Ou seja, do primeiro tanque, do tanque da torneira A, da torneira B e do ralo. Aí eu pergunto em quanto tempo esses caras aqui funcionando juntos encheriam 100% do nosso tanque. Beleza? Agora é só multiplicar cruzado. Então vai ficar W que multiplica 1/3 mais 1/4 menos 1/6. Tudo isso daqui igual a 1. E aí vamos fazer as continhas. Dá para tirar mínimo múltiplo comum aqui. Tá? Vai ficar 12. 12 dividido por 3 é 4. 12 por 4 é 3 vezes 1 é 3. 12 por 6 é 2. Tudo isso daqui igual a 1. E aí nós vamos ter o seguinte cálculo. A seguinte conta. Então você vai ficar assim, W vezes 4 mais 3, 7, menos 2, 5. 5/12 igual a 1. Logo 5W é igual a 12. Logo W é igual a 12 divididos por 5. 12 divididos por 5 dá 2,4. 2,4 horas. Não tem essa resposta lá. Então você tem que fazer o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 2 horas mais 0,4 vezes a hora tem 60 minutos. Então eu vou multiplicar por 60. Isso vai dar exatamente 2 horas
e 24 minutos. Um pouco longa essa regra de 3, né? São várias regrinhas de 3 que nós temos que fazer aí. Bom, mas existe um macete. Se aparecer esse exercício aí de torneira para vocês, vocês podem fazer de forma bem rápida, tá? Pegando a seguinte ideia, você percebeu como que ficou aqui no final, né? Então aqui, ó, essa continha eu já posso vir direto nessa conta final. Eu poderia pensar assim, ó, outra forma. Você ia ganhar muito mais tempo. Pô, vamos pensar. Uma fração da primeira torneira ela enche em 3 horas, então eu vou colocar t sobre 3. A segunda, eu vou somar uma outra fração que ele enche, t sobre 4. O ralo menos t sobre 6, isso daqui é sempre igual a 1 ao 100% do tanque. As frações que eles vão enchendo em 1 hora, tá? E você iguala a 100%. Já vai sair a resposta, é só tirar mínimo múltiplo comum e vai virar essa continha aqui. Você vai ganhar muito mais tempo. Tudo bem? Belezinha? Se quiser, eu continuo aqui, ó, fazendo essa continha, só tirar MMC, você vai ver o seguinte. Vai ficar igualzinho aqui, ó, galera. Tirando o MMC, 12. 12 por 3, 4. 4T. 12 por 4, 3. Então você vai somar mais 3T. 12 por 6, 2, menos 2T. Igual a 1. Passo 12 para cá. 7 menos 2, 5T. Igual a 12. T igual a 12 sobre 5, ou 2,4, ou 2 horas e 24 minutos. Então, saiba as duas maneiras. Se você esqueceu uma, lembre da outra. Beleza, meus queridos? Então, fechamos aí a nossa aula de regra de 3. Tá? Estávamos atrasados uma aula e agora nós vamos para a aula de número 4 lá da matemática E. Vamos começar a famosa trigonometria, beleza? Aguardo vocês até daqui a pouco, tá ok? Última aulinha de hoje. Até lá!